Muito bem, eu penso que estamos em condições de começar aqui o nosso webinar deste domingo. Eu vou, antes de mais, agradecer aos nossos palestrantes convidados. O nosso tema de hoje é dor lombar em atletas, como gerir, e passo então a apresentar os nossos palestrantes convidados. O Dr. Carlos Cordeiro, que é o nosso palestrante internacional convidado. Obrigado, Carlos, por ter Obrigado, Luís. vindo. O Dr. Carlos Cordeiro é chefe de secção no serviço da MFR, Unidade de Dor do Hospital Universitário Juan Ramón Jiménez, em Huelva. É pós-graduado, tem uma pós-graduação na Principles and Practice of Clinical Research, que é organizado pela Harvard School of Public Health, e é também diretor da sede espanhola desta pós-graduação, e já ganhou alguns prémios no âmbito da investigação clínica e da docência nesta instituição. É também docente do mestrado ibérico de Ecografia Musculoesquelética e Intervencionismo Ecoguiado, da Universidade de Céu São Paulo, e também é pós-graduado em Medicina Desportiva pela Universidade de Barcelona. Passo então a apresentar também o nosso ortopedista convidado, que é o Dr. Pedro Neves, é assistente hospitalar de ortopedia no Centro Hospitalar Universitário do Porto, pertence ao grupo da coluna. Trata-se de um grupo que faz cerca de 200 cirurgias anuais, várias patologias, e pertence à equipa de chamada também do trauma vertebromuscular do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Fez um estágio nos Estados Unidos no Hospital for Special Surgery, em New York, em Nova York, e no Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Fez também o fellowship, o fellowship exam do European Board of Orthopedics and Traumatology, e pertence também ao grupo de coluna das diferentes unidades dos hospitais de Trofa Saúde. Finalmente, queria apresentar o nosso fisioterapeuta convidado, o fisioterapeuta Ricardo Vidal. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado. O fisioterapeuta Ricardo pertence e é fisioterapeuta do Futebol Clube Passos de Ferreira, pertence também à Clínica de Dragão Espregueiramento Sport Center, que é a FIFA Medical Center of Excellence. Tem certificado como Kinesiotaping Instructor pela Kinesiotaping Association International nos Estados Unidos, e também é docente na pós-graduação de Fisioterapia Desportiva da CESPO, na Academia Clínica do Dragão e também da BioWise. Portanto, tendo feito as apresentações, penso que podemos começar. Já temos alguns participantes. Eu agradeço aos participantes que façam as vossas perguntas no final. Nós temos aqui uma secção no Zoom que fica para isso, que é o Question and Answers, que vos aparece na tela em baixo. Podem fazer perguntas por escrito, ou se quiserem mesmo falar, podem solicitar a palavra, que eu tento libertar o microfone. Portanto, vamos começar com algumas perguntas e apresentações dos nossos palestrantes, e no final temos então esse espaço para discussão. Queria começar então por falar com o Carlos. Carlos, queria fazer aqui uma primeira pergunta. No que se refere para um médico reabilitador intervencionista, como és, quais é que são as principais patologias da coluna lombar em que podemos ajudar com as técnicas por ecografia os nossos atletas? Bajo control ecográfico, en intervencionismo ecoguiado, tenemos diversos grupos, grandes grupos. Sí. Síndromes miofasciales, piramidal, cuadrado lumbar, psoas, glúteo medio. Son músculos que podemos acceder fácilmente y bloquear mediante control ecoguiado con muy buenos resultados. Son músculos frecuentemente afectos en deportistas. Síndromes facetarios, es un síndrome clínico muy inespecífico, pero bueno, donde hay diversas entidades que pueden provocar un dolor característico. Podemos hacer un bloqueo y una radiofrecuencia de ramo medial posterior con buenos resultados. Podemos también plantear intervencionismo directamente intraaxial, un bloqueo epidural por vía caudal. Es relativamente fácil técnicamente para hacerlo en una unidad de dolor. Podemos plantear también la infiltración sobre la articulación sacroiliaca y la radiofrecuencia sobre la articulación sacroiliaca, que no va a afectarse claramente de forma directa en deportistas, salvo traumatismos de alto impacto, pero sí las estructuras musculares relacionadas sí pueden afectar y generar una disfunción de la sacroiliaca.
Y luego también hay una entidad como son los nervios clúneos superiores, que están normalmente muy infradiagnosticados, pero que aunque son más frecuentes en población anciana o ya con cambios degenerativos, también vemos en determinados mecanismos lesionales en deportistas una afectación y puede ser fácilmente accesible por control ecográfico. Ok. E, portanto, dentro destas patologias, que técnicas é que são mais frequentes utilizaste? Eu sei que tens algumas imagens para mostrar, não é? Sí. Ahora lo veremos en la presentación, si quieres. Sim, para perceber um pouco essas técnicas ecoguiadas. Sí, veremos, lo he intentado hacer muy ameno, entiendo que estamos todos en casa, es domingo noche, y he traído varios vídeos con la idea de ilustraros en cómo sería la sistemática de la técnica intervencionista como tal, ¿no? Perfeito. Ok, Carlos. Podes compartilhar a tela, se quiseres, para começarmos a ver a apresentação. Vale, perfecto. Vale, ¿lo ves bien la presentación? ¿Ok? ¿Lo veis? Penso que ainda não. Estou a ver, doutor. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, já estamos a ver, obrigado. Vale. Primero, dar las gracias a Rui, reiterarte el agradecimiento por la invitación. Es un placer compartir estos momentos científicos en el confinamiento y también creo que es importante potenciar las relaciones entre profesionales sanitarios de España y Portugal, y siempre cada experiencia que he tenido con vosotros, los compañeros portugueses, ha sido muy productiva y muy enriquecedora para mí. Bueno, lo que os decía, vamos a hablar sobre intervencionismo. Nosotros trabajamos en un hospital público de mucha demanda, con un volumen muy grande, somos un departamento muy grande, pero no nos dedicamos como tal a atletas de élite. Sí es verdad que vemos mucho deportista amateur, mucha práctica deportiva amateur, sí vemos tanto en servicio de rehabilitación como en unidad del dolor, ¿no? Vamos a ver un poco las técnicas, como hemos dicho. No quería empezar también sin agradecer a un residente, al doctor Sánchez Dorado, que me ha ayudado con la preparación de las diapositivas, agradecerle su colaboración. Bueno, como os decía, nosotros no tenemos en nuestra práctica habitual deportistas de élite, pero sí mucho deportista amateur, que a veces es peor o más dificultoso incluso de tratar, porque tiene unas expectativas muchas veces irreales, con una musculatura que no es la musculatura de un deportista de élite. Como os decía, las técnicas intervencionistas más frecuentes, y las vamos a ver una por una, que creo que podemos abordar desde una consulta de rehabilitación o desde una unidad del dolor en columna lumbar bajo control ecográfico, pues sería el síndrome facetario, bloqueo del ramo medial posterior y radiofrecuencia, síndromes miofasciales, piramidal, cuadrado lumbar, psoas, glúteo medio, bloqueo epidural caudal, accediendo por el hiato sacro, bloqueo de los nervios clúneos superiores, que es quizá un gran desconocido, y la infiltración y radiofrecuencia de articulación sacroilíaca. Podríamos introducir otras técnicas, pero no son puramente lumbares, como podría ser pues, la neuropatía del pudendo en toda la zona del suelo pélvico, que también da mucha clínica en determinado perfil de deporte, donde se mantiene mucha sedestación, ciclismo y demás. Y también podríamos, por ejemplo, incluso hablar de los bloqueos TAP, ¿no? Pero bueno, no los he incluido por no querer meter tanta información en tan poco tiempo. Vamos a analizar las técnicas una por una, con un breve recordatorio, seguro que todos los conocéis de más, intentando darle un enfoque un poco más ameno con presentación de imágenes. Con respecto al síndrome facetario, recordaos a nivel clínico que es un diagnóstico que se hace muchas veces por exclusión, cuando no sabemos qué tiene el paciente, entonces decimos que tiene un síndrome facetario, pero sí hay una serie de características clínicas que suelen ser muy recurrentes en este perfil de pacientes. Uno es un dolor lumbar, también irradiado a la zona del glúteo y la cadera, con una rigidez de predominio matutino, con un dolor muy marcado a la hiperextensión y a la rotación lumbar y a la presión de las carillas, aumentándose en situaciones de hiperestación o sedestación mantenida,
y puede generar cierta irradiación hacia cara posterior de muslo sin asociar un déficit neurológico. Si hacemos un recordatorio sobre la inervación, que es importante saberla, conocer la inervación para luego saber cómo estamos haciendo la técnica, es importante saber que la raíz del nervio raquídeo se va a dividir en una rama anterior o ventral y en otra rama dorsal. Y esta rama dorsal, a su vez, va a emitir 3 ramos, el medial, el intermedio y el lateral, y cada ramo medial, que es el que más nos interesa en este caso, va a inervar a 2 articulaciones. Por tanto, cada articulación facetaria va a estar inervada por el ramo de su nivel correspondiente y por el nivel inmediatamente superior. Esto se traduce en que cuando vamos a hacer intervencionismo sobre una articulación facetaria, tenemos que abordar el nivel doloroso, pero también el nivel inmediatamente superior. Nosotros hay situaciones en las que hacemos el nivel doloroso. ¿Cómo posicionamos al paciente cuando vamos a realizar estas técnicas? Esta técnica en un control, bueno, pues, relativamente seguro y en una situación de asepsia puede hacerse en consulta, no es necesario un entorno especialmente complejo. Situamos al paciente en decúbito prono, con un cojín situado sobre el abdomen para disminuir la lordosis lumbar, usamos una sonda convex. Y luego nosotros normalmente los bloqueos diagnósticos, según el nivel lo variable, los niveles que vayamos a realizar el bloqueo, usamos una dosis muy baja de anestésico, un anestésico local, pues MEPI al 2%, BUPI, pacaína al 0,25%, asociado a una dosis muy baja de corticoide depósito, de acetonide o triancinolona, por norma general. Y la técnica la realizamos en eje longitudinal o en eje transversal. Vamos a verlo ahora. Esta imagen, eso es un vídeo, ese es el punto de partida. ¿Veis la flecha? Sí, ¿no? La flecha sí. se ve en pantalla. Vale. Esta imagen sería los realces de la cortical de las láminas. Y si yo quisiera, podría abordar a un paciente directamente en longitudinal. Tened en cuenta que muchas veces, cuando vamos a abordar ecográfico, tenemos las palas ilíacas generalmente a nivel de L4. Y eso nos dificulta muchas veces el acceso a niveles inferiores a L4. Y nos obliga a usar la vía longitudinal. Porque yo en un único gesto podría infiltrar una lámina, otra lámina y otra lámina, ¿vale? No es lo más ortodoxo, pero hay situaciones en las que es necesario hacerlo. Os pongo un vídeo de lo ortodoxo, ¿de acuerdo? La sistemática que deberíamos de seguir. Esto es un corte longitudinal y ahora, desde ese punto de partida, lateralizaríamos la imagen. Vemos todas, va a aparecer otra flecha ahora en imagen, la flecha de mi ecógrafo, ahí está, ¿vale? Con todas las láminas, ¿vale? Cada espacio, cada articulación, y si llevamos hacia lateral, aquí vemos las diversas transversas, lo va a marcar la flecha. Lo que hay entre medio es el psoas, que también para hacer una infiltración de psoas podríamos perfectamente acceder por ahí, es bastante seguro. Y ahí haríamos el volteo a la sonda transversal. Y buscaríamos la imagen característica de 3 pasos. Esta es la espinosa, esta es la lámina y esta es la transversa. Y nuestro punto de inyección va a ser aquí, en el borde superior, entre la lámina y la transversa. Entraríamos de lateral a medial hasta notar tope óseo. Y aquí haríamos el punto de inyección. Eso es igual sea bloqueo o anestésico o sea radiofrecuencia. La técnica en sí de infiltración no cambia, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que hacemos esto al paciente, el bloqueo con anestésico local y corticoide, lo citamos en un plazo de 15-20 días, ¿vale? Si ha disminuido el dolor mayor de un 50% en la escala EVA, entonces le planteamos radiofrecuencia, ¿vale? La radiofrecuencia, bueno, pues sabéis que primero se hace una estimulación sensitiva. Bueno, con los datos, ya casi todos los equipos ya facilitan mucho la actuación porque vienen con muchos presets preestablecidos y facilitan mucho el uso del device, del dispositivo. Pero bueno, haríamos una estimulación sensitiva con la frecuencia, la anchura de pulso y el voltaje que veis en pantalla.
Y al hacer esa estimulación sensitiva, para considerarla ok, el paciente va a notar una sensación de parestesia, de presión o de molestia relativa en el área dolorosa. Una vez que tenemos esta estimulación sensitiva, haremos una estimulación motora con una frecuencia de 2 Hz y una anchura de pulso de 1 milisegundo. Y aquí vamos a notar como una fasciculación de la musculatura paravertebral. No debe aparecer en ningún caso una afectación radicular, ¿vale? Y también hay un parámetro importante que hay que conocer en radiofrecuencia, que es que hay que controlar el punto de disociación sensitivo-motora. Por ejemplo, imagínate que tenemos un paciente que la estimulación sensitiva es positiva a 0,4 voltios. Si la estimulación motora es positiva a menos de la mitad, o sea, con un voltaje inferior a 0,2, el paciente tiene una respuesta motora. Esto nos hace pensar que estamos probablemente excesivamente cerca de un ramo motor, ¿vale? Con lo cual tendríamos que sacar la aguja y reintroducirla en otro punto, porque nos haría pensar que estamos excesivamente cerca de un punto motor. Una vez que hemos hecho esa estimulación, habría que hacer la técnica como tal, ¿no? Tenemos dos posibilidades de radiofrecuencia en faceta. Una es la radiofrecuencia convencional, una termoablación, que se realiza con un protocolo de 80 grados durante 90 segundos. Y otra es la pulsada, que es algo menos lesiva, genera una lesión de menor tamaño, que generalmente la hacemos con equipos de control de temperatura que nos permiten también, bueno, pues saber que funcionar por debajo de 42 grados o hasta 42 grados durante 240 segundos, ¿vale? Este es el equipo que generalmente nosotros usamos, que es el Cardiva, el Cosman G4. Oh, perdón. Si pasamos a otra técnica donde también desde rehabilitación o unidades del dolor podemos dar cobertura al deportista con dolor lumbar, nos encontramos con el síndrome miofascial del cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo que a veces prestamos muy poca atención, pero que suele estar relacionado en mucha patología dolorosa lumbar. Porque es un músculo muy fino, pero que abarca mucho espacio en una zona donde coexiste mucha alteración dolorosa. Es un músculo que va desde la 12ª costilla hasta la pala ilíaca y cada una de las transversas, con lo cual es como una especie de folio muy delgado, pero con mucha extensión. Y sabemos que nos da puntos gatillo miofasciales, tanto en zona lumbar como en cara anterior de muslo, como irradiado hacia cadera. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Bueno, pues la posición sería la misma a la que veíamos con el síndrome facetario. Siempre vamos a usar esa posición en el intervencionismo en raquis, con el paciente en prono y una almohada sobre abdomen para reducir la lordosis. Y aquí hacemos en primer lugar un bloqueo diagnóstico. Introducimos un anestésico local, nuestro protocolo, un volumen alto de lidocaína al 1%. Y en este caso el paciente se reevalúa a las 24 horas, ¿no? Si el paciente nos comenta una disminución del dolor, en este caso no del 50, sino de una reducción del 30% de la escala EVA con respecto al previo, se programa para infiltración con toxina botulínica. Infiltramos 100 unidades de toxina botulínica en cuadrado lumbar. La técnica nosotros la hacemos en longitudinal, la explico aquí a continuación, ¿vale? Ese es el punto de partida, que eso es, la sonda está en longitudinal, esta es la pala ilíaca, este es el cuadrado lumbar, ¿vale? Y esto es peritoneo, ahora lo vamos a ver en movimiento. Esta es la inserción distal del cuadrado lumbar en pala ilíaca, este es el espesor del músculo cuadrado lumbar, veis cómo se mueven el peritoneo y el polo renal, ¿vale? Le pido al paciente que haga una inspiración profunda para ver que las estructuras que se mueven, que es el peritoneo y el polo renal, y el cuadrado lumbar no se mueve, ¿vale? Esto me da la seguridad a la hora de infiltrar de saber hasta dónde puedo llegar. Claramente lo veo, pero lo corroboro con maniobras de expiración forzada para ver cómo se mueve el peritoneo, ¿vale? Y la técnica, pues bien la puedo hacer de craneal a caudal o de caudal a craneal, salvando la pala ilíaca. Técnicamente es muy sencillo. Yo creo que es de los abordajes más sencillos que hay en raquis. Y muy bien, esta sería la técnica. Otro, el famoso piramidal, ¿no? Sí. Piramidal, sabemos, pues bueno, que es un músculo que se va a originar en el sacro y va a llegar hasta la cara posterior del trocante mayor.
Es un músculo con mucha variedad morfológica. Hay descritos en cadáveres hasta 8 tipologías diferentes de músculo piramidal. Y bueno, sabemos que es un músculo que puede generar un atrapamiento del ciático y generar, por tanto, una clínica de pseudociática. Y donde también coexisten puntos gatillo, también a veces en consistencia con otros músculos, como el glúteo medio y el glúteo mayor, pero da, bueno, ese dolor característico de la cara posterior del glúteo que se irradia por cara posterior del muslo hacia gemelo. La técnica, el procedimiento es el mismo que explicaba antes. Para cuadrolumbar, todos los miofasciales los manejamos igual. Se le hace en primer lugar un bloqueo diagnóstico y en segundo lugar, a las 24 horas, el paciente llama y si hay una reducción del EVA superior al 30%, hacemos un bloqueo con toxina botulínica con 100 unidades. Nosotros, la serie mayor de casos que hay publicada en la literatura es nuestra, en toxina botulínica con piramidal, publicamos 58 pacientes. Y también queríamos ver, porque la literatura previa lo comentaba muy poco, si había alguna influencia sobre el volumen de dilución, porque nosotros estábamos acostumbrados a usar en raquis volúmenes de dilución muy altos. Entonces, publicamos este trabajo en 2018 y obtuvimos que no había resultados, diferencias, que la toxina, en este caso usamos Xeomin, que es una de las preparaciones comerciales de toxina botulínica, Incobotulinum, y tuvimos resultados positivos con las 3 diluciones y usamos dilución en 2 mililitros, en 5 mililitros y en 10 mililitros. Es decir, que independientemente del volumen de dilución que se use, la toxina botulínica es una herramienta eficaz para el manejo del síndrome piramidal. Hay algún trabajo que observó una atrofia grasa, que lo que hacían era infiltraban a los pacientes con toxina botulínica en piramidal y luego resonaban a los pacientes de forma repetitiva cada vez que se hacía una infiltración a los 4 o 6 meses. Y vieron que había una atrofia grasa. En un porcentaje importante de pacientes había una atrofia grasa del músculo, pero esa atrofia grasa no tenía ninguna repercusión funcional. Entonces, desde mi punto de vista, es un peaje asumible, ¿de acuerdo? Okay. La técnica de infiltración del músculo piramidal. Pongo la que nosotros hacemos, que hay 2 formas de acceder al piramidal, mediante vía ecográfica. Veréis en la literatura mucho acceso desde el propio hiato sacro y posteriormente lateralizando la sonda en transversal hasta que os posicionáis sobre el piramidal. Pero a mí esta técnica, la que nosotros hacemos, me parece una sistemática mejor porque nos hacemos un barrido progresivo y llegamos a ver perfectamente el punto en el que nos aparece la escotadura ciática y nos da mucha seguridad. Nosotros partimos, pongo el vídeo en play, desde la espina ilíaca posterior superior con la sonda en transversal, la dejamos caer hacia el ilíaco, este es el descenso del ilíaco, y en un momento, veis, hay una disrupción de la cortical, esa es la escotadura ciática, este es el músculo piramidal, el que va a señalar ahora la flecha verde y señala la flecha de mi ordenador, y este es el glúteo mayor, ¿vale? Y esta es la escotadura ciática. Esto es medial, la derecha es medial y la izquierda es lateral. ¿Veis? Esto es el trocánter ya, ¿vale? Entonces aquí veo claramente, veo el ciático, con lo cual me da mucha seguridad, veo todo el espesor del músculo. Esto estoy haciendo maniobras dinámicas, le pido al paciente que está en prono con una rotación, con una flexión de 90 grados de rodilla, que haga rotación, le hago una rotación de cadera y se me moviliza el piramidal, lo habéis visto previamente, y no el glúteo mayor. Y puedo entrar y entro normalmente de lateral a medial, ¿de acuerdo? Nosotros lo hacemos así y bueno, la verdad es que nos da buenos resultados. Es sencilla también. Da inicialmente mucho miedo, mucho respeto en algunos casos. Hay gente que entra estimulando también. Yo no le veo sentido. Creo que es una técnica que si uno conoce la anatomía, también tiene la precaución de no infiltrar excesivamente lateral, porque si infiltro, me vuelvo a la anterior imagen. Si me llevo... Voy a poner un corte donde salga trocánter, disculpadme. Ahí teníamos trocánter. Dejadme que congele, mirad. Si yo me voy aquí, infiltro casi sobre el trocánter, está el piramidal, que efectivamente se va a insertar aquí,
pero también coexiste con los géminos, ¿vale? Gémino externo y gémino interno. También son rotador externo de cadera, ¿vale? Pero no es el mejor punto para infiltrar, ¿de acuerdo? Entonces, si puedo buscar el espesor del músculo algo más alejado del trocánter, teniendo bien localizada la escotadura ciática, me va a dar mucha más seguridad y muy buenos resultados, ¿vale? También podéis hacerlo en un punto, 2 puntos. Nosotros generalmente lo hacemos en un único punto porque metemos volúmenes muy grandes. Metemos generalmente hasta 10 mililitros. La toxina diluida en 10 incluso. Entonces infiltramos en un único punto. En algunas circunstancias infiltramos en 2, pero esto es no le veo mucha diferencia. La siguiente técnica es una técnica, bueno, nosotros esta hacemos poco porque sí la hacemos exclusivamente en entorno controlado, en unidad del dolor. Cuando nosotros empezamos hace muchos años y empezamos como muchos de vosotros, supongo, buscándonos la vida. Y empezamos para darle respuesta a los pacientes, ¿no? Y empezamos a hacer bloqueo caudal de una manera un poco rudimentaria. Y hasta que ya dejamos de hacerlo porque no nos gustaba el entorno en el que lo hacíamos. Y una vez que entramos en rehabilitación ya de forma fuerte en unidad del dolor, pues comenzamos a hacerlo allí, ¿vale? Técnicamente es muy sencilla, pero requiere de un control y de una monitorización del paciente para evitar sustos. Sabéis que está indicada en lumbociatalgias lumbociáticas bajas, uni o bilaterales, pues sobre todo niveles L5, S1, estenosis del canal lumbar, síndromes de espalda fallida, malos resultados con epidurolysis, etc. Y una serie de contraindicaciones, pues bueno, trastornos psiquiátricos, alergia a fármacos, una PIC elevada, inestabilidad hemodinámica, etc. Aquí nosotros sí monitorizamos al paciente y le tenemos que analizar una vía periférica, ¿vale? Generalmente esta técnica la hacemos nosotros con compañeros de los anestesistas, bueno, por si hubiera algún tipo de incidencia. Y introducimos un volumen mayor, introducimos un vial de corticoide, de depósito, de acetonito de triancinolona, con 2 mililitros de bupi diluida en 5 de suero. La técnica es muy sencilla, esta es la técnica ecográfica. Eso es un corte transversal situado sobre el hiato sacro. Estos son los cuernos sacros, este es el ligamento sacrococcígeo y esto es el hiato sacro, ¿vale? Este es el punto de partida del vídeo. La sonda ahora mismo está posicionada en transversal. Cuernos sacros, ligamento sacrococcígeo e hiato sacro. Ahora pongo la sonda, volteo la sonda longitudinal y este es mi target. Lo que estoy marcando con la sonda del ordenador es mi target. Entraría aquí. Aquí vais a notar un pop. ¿Verdad? Oh, perdón, algo he hecho mal. Perdonadme. Vale. Lo paro un momento. Cuando llegamos a este punto, que es el ligamento sacrococcígeo, veis la vía de entrada, ¿vale? Sí. Aquí vais a notar un pop, como un cambio de resistencia. Cuando atravesáis con esta aguja vais a notar un cambio de resistencia. Y es importante no introducir la aguja mucho más de este nivel, ¿vale? Sabemos que el sacro dural llega aproximadamente hasta S2, con lo cual no es necesario ni conveniente llegar a atravesar más con la aguja, ¿vale? Es importante también que aspiréis para ver que no hay una aspiración de líquido cefalorraquídeo o de contenido hemático. Incluso podéis introducir primero una pequeña cantidad de suero y poner el Doppler color y visualizad que hay una distribución cefálica en el color predominante, ¿vale? Carlos, ¿sí? Una pregunta. Tú buscas el procedimiento en transversal, pero después pinchas en plano, ¿no? O costumbras pinchar fuera del plano. Lo que es el inicio del pinchar, de introducir la aguja, lo puedes hacer en transversal, pero una vez que justo has introducido la aguja, sí, nada, ni un centímetro, volteas la sonda. Vale. Lo digo, vamos a ver, para que tú me hagas, para explicarme, tú puedes, esto es un eje largo, esto es longitudinal, sí. Tú has podido introducir, si quieres, la sonda aquí,
la aguja aquí haberla tenido ya introducida. ¿Me explico? Vamos al corte transversal. Imagínate que tú te quieres posicionar, ¿vale? Tienes la sonda en transversal y pones la aguja, introduces la aguja, pero no la bajas hasta aquí, ¿vale? Llegas la aguja, por ejemplo, hasta un nivel superficial y una vez que estás aquí, cambias a longitudinal, ¿vale? Dale. Porque te va a ser mucho más sencillo controlar hacia dónde llegas. Perfecto. ¿Vale? Y controlar la angulación con la que llegas. Si entras todo en transversal, te puede resultar más complejo. A mí al menos me resulta más complejo, ¿vale? Vale. Y entonces puedes hacerlo todo en long o parte en transversal y una vez que has introducido algo, lo pones en longitudinal. ¿Vale? Pero creo que te da más seguridad atravesar el ligamento, atravesarlo en longitudinal. Y esto, o sea, aquí llegarías hasta aquí, esta flecha está muy pasada. Con que llegues hasta aquí con la punta de la aguja es suficiente. Para esto, no lo he dicho, pero para esto con una sonda lineal, si el paciente no es muy grueso, estamos hablando de deportistas que no lo son, con una sonda lineal es suficiente, ¿vale? También esto no lo he dicho, si estáis, yo tengo la suerte de tener ecógrafos con ambas sondas, pero si estáis en un hospital, en una clínica privada, en vuestra actividad, y no tenéis sonda convex, una sonda lineal con una función trapezoidal en un paciente joven, que generalmente la población deportista es gente joven, musculada, sin mucha grasa, os puede ser suficiente para hacer, sobre todo los miofasciales, incluso una faceta, podréis hacerlo, ¿vale? O sea que si estáis pendientes de comprar un ecógrafo y no sabéis muy bien, si tenéis presupuesto para ambas sondas, si queréis iniciaros y tal, mirad al menos que el ecógrafo, la sonda lineal, tenga función trapezoidal y probadla, ¿vale? Porque ahí a veces te lleva sorpresas y podéis con una sonda lineal hacer un piramidal en función trapezoidal si el paciente no es muy grueso, ¿vale? Okay. Pero si tenéis las dos, obviamente, mejor. Vale, la siguiente entidad que quería hablaros es los nervios clúneos superiores. Los nervios clúneos son, yo creo que grandes desconocidos, son ramos dorsales de los nervios de 12 a L3 que nos van a llevar la sensibilidad cutánea del área posterior de la pelvis. Bajan por la zona lumbar, se relacionan con la fascia toracolumbar y con el cuadrado y generalmente se pueden lesionar en actividades deportivas que implican mucha flexión de cadera. Generalmente nuestra forma clínica de intentar, o donde cuando pensamos que el paciente pueda tener un nervio clúneo, a veces es por diagnóstico diferencial, o a veces nos llama la atención cuando hay ese dolor característico de punto gatillo, ese dolor insercional a la presión, a la palpación en la zona de cresta ilíaca posterior superior. ¿Sabéis ese perfil de paciente donde la sintomatología es algo errática, pero hay un dolor muy llamativo cuando posicionas el dedo sobre el borde de cresta ilíaca posterior superior? Ese perfil de dolor a nosotros nos sugiere en muchos casos un atrapamiento de nervios clúneos. Y lo solemos manejar mediante bloqueo y radiofrecuencia. Inicialmente la posición es la misma que hemos visto en todo este escenario. Lo que pasa es que aquí igualmente puedes usar lineal o convex en virtud del grosor que tenga el paciente. Generalmente un deportista joven con una lineal es más que suficiente. Y nuestro target es la cresta ilíaca posterior superior. Infiltramos en el bloqueo diagnóstico sobre esa zona un volumen pequeño, 2 centímetros cúbicos de bupivacaína al 0,25 con medio centímetro cúbico de corticoide de depósito. Y lo que sí valoramos es si hay más puntos gatillo asociados. Si encontramos que hay más puntos dolorosos en esa línea de cresta ilíaca posterior superior, también los abordamos. Nosotros lo que hacemos es cogemos línea y media y en la altura de la cresta ilíaca posterior superior trazamos una línea de 7 u 8 centímetros. Y en esa línea identificamos los puntos gatillo que pueda tener el paciente. Generalmente entre 2, 3, 4 puntos gatillo. Esos puntos gatillo los marcamos en piel y sobre esos puntos infiltramos, ¿vale? Y la visualización del nervio clúneo es bastante compleja, el nervio clúneo superior es bastante compleja. Hay algunos trabajos de ecografistas experimentados que sí lo comentan que lo visualizan, otros que es de muy difícil visualización.
a veces es más un ejercicio de imaginación que de propia realidad, ¿vale? Cuando tenemos un paciente claro, como puede ser el de la imagen de la izquierda, donde sí se visualiza esa imagen sugestiva del nervio por encima de la cresta ilíaca posterior superior, pues nos hace pensar que, bueno, que sí, que podemos ir ahí y hacer el bloqueo típico, ¿no? Cuando no lo vemos, como es la imagen de la derecha, lo que hacemos es que directamente nos vamos sobre cresta ilíaca posterior superior y infiltramos a nivel prácticamente de tope óseo de cresta ilíaca posterior superior. Y esto sería un bloqueo en vídeo también de... ¿Se ve peor? Se diseca el nervio por encima de cresta ilíaca posterior superior. Cuando tenemos buenos resultados con la técnica, esto lo repetiríamos si hubiera más punto gatillo, ya os digo, en una línea de 7-8 centímetros respecto a línea media. Vale. Si hay una mejoría después del bloqueo, entonces planteamos la radiofrecuencia. ¿Y cuál es nuestro target en radiofrecuencia? Aquí haríamos pulsada, aquí no haríamos térmica, ¿vale? Vale. Nuestro target sería los puntos gatillo que hubiera en la región de la cresta ilíaca posterior superior. Si es uno, perfecto. Una única infiltración con una radiofrecuencia y listo, ¿vale? Intentando pues pulsada con control de temperatura para no superar los 42 grados durante 360 segundos. Eso ya es protocolo. Son 240 segundos, otros 360. Nosotros lo hacemos así. Y si hay varios puntos gatillo, si tenemos esa línea que os decía de 3, 4, 5 puntos gatillo, pues entonces podríamos plantear la radiofrecuencia en empalizado. Y finalmente, la última técnica donde creo que también podemos abordar desde rehabilitación con intervencionismo ecoguiado es la articulación sacroiliaca. Aquí no he entrado mucho porque intuía que iría bastante mal de tiempo. El dolor de articulación sacroiliaca, para mi punto de vista, es bastante complejo porque creo que es un cuadro infradiagnosticado y que sí hay que tenerlo en cuenta en los diagnósticos diferenciales de dolor lumbopélvico crónico. Pero es muy complejo tanto su diagnóstico, aunque hay unos criterios de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, unos criterios diagnósticos que veis en pantalla, no dejan de ser muy genéricos, ¿no? Incluso las propias maniobras de provocación, los test propios de sacroiliacas, tampoco tienen una sensibilidad muy manifiesta. Total, que al final nosotros lo que acabamos haciendo es bloqueos. Hacemos un bloqueo y si el bloqueo nos da un buen resultado, bloqueo diagnóstico, entonces ya planteamos la radiofrecuencia. El bloqueo diagnóstico lo hacemos con un volumen bajo de MEPI y corticoide asociado. Infiltramos de lateral de medial a lateral. No he traído vídeo de esta localización. Lo que hacemos, la técnica más simple, en mi opinión, es desde el punto, con la sonda en transversal, desde el hiato sacro, lateralizamos la sonda y nos la llevamos algo cefálico, algo hacia arriba, y nos va a aparecer el borde lateral del sacro y la cara medial del ilion, que es la imagen que veis a la derecha. Sí. ¿Vale? Y en ese punto podemos acceder ya en plano o fuera de plano, como prefiráis, sobre la articulación, ¿vale? Y ponemos un volumen muy bajo, es una infiltración que a veces es dolorosa también para el paciente, y si tenemos un resultado positivo, pero el tiempo de duración de ese efecto no ha sido muy bueno, entonces planteamos radiofrecuencia. La radiofrecuencia, ya con eso termino, en sacroiliaca es muy compleja, hay mucha divergencia, no he querido traer muchos artículos por no marear, pero sí hay mucha divergencia entre autores sobre qué perfil de radiofrecuencia sería el más indicado. La tendencia es a bloquear pues, las terminaciones sensitivas laterales y dorsales pues, mediante técnicas bipolares o mediante empalizada o mediante radiofrecuencia fría o incluso hay algunos autores que postulan pulsada.
hay muchas diferencias entre autores con respecto a cómo manejar radiofrecuencia en sacroiliaca. Y nada más, tampoco quería Gracias, Carlos. ser muy exhaustivo. Estas son mis cuentas de correo electrónico, no sé si se me ha entendido muy bien. Sí, perfecto, yo pienso que sí. Cualquier cosa... Voy a hablar muy rápido, pero si alguien tiene una duda concreta y os quiere saber algo, pues... Eu penso, Carlos, muito obrigado pela apresentação, e nós vamos deixar as perguntas para o final, está bem? Vale, perfeito. E depois, pronto, depois estarão aqui vocês para responder. Eu queria então, agora que tivemos uma explicação excelente do Carlos sobre as técnicas guiadas para ecografia, inclusive algumas noções também de radiofrequência, queria então agora termos uma outra visão e se calhar falar um bocadinho aqui com o nosso ortopedista, com o Pedro Neves, para saber um bocadinho da opinião dele nos casos que realmente lhe aparecem mais na sua prática clínica. Portanto, queria te perguntar, Pedro, qual é que é a tua experiência na patologia lombar destes atletas jovens e se há muitos casos que realmente terminam em cirurgia e quais os mais frequentes da tua experiência? Muito bem. Boa noite, Rui. Obrigado pelo convite e parabéns pelo dinamismo e por conseguir juntar tanta gente aqui num domingo à noite. Em relação ao que perguntaste, acabo por ver não necessariamente atletas de alta competição, mas essencialmente atletas amadores. Mais até na minha prática privada, mas vejo alguns e, em boa verdade, posso dizer que maioritariamente acabam por ser tratados conservadoramente. Eu acho que o tratamento conservador acaba por ser o grande número, a maior regra. Tenho casos em que necessariamente têm que ser operados e posso falar diretamente sobre eles, posso mostrar aqui alguns casos e algumas patologias específicas. Eu tenho aqui na minha apresentação que eu vou partilhar, pode ser? Sim, agradecemos, que é para termos uma ideia ilustrada. Muito bem, eu vou passar diretamente àquilo que interessa, o Dr. Carlos já apresentou muito bem e portanto não vou perder tempo com a parte inicial que falava um bocadinho sobre a incidência da lombalgia. No caso dos ortopedistas ou neurocirurgiões, cirurgiões de coluna no geral, que têm um doente destes à frente, nós no fundo temos que perceber se o tratamento conservador já foi feito ou não. Se já foi feito e não resultou, ou se tem sintomas radiculares, nomeadamente a dor ciática, por exemplo, ou um déficit motor, ou se temos um atleta que, por exemplo, precisa de regressar rapidamente à competição e cujo tratamento conservador vai ser muito demorado, esses são casos ideais para tratamento cirúrgico. Naturalmente que temos que ter uma clínica compatível com o estudo imagiológico. Eu vou dar aqui o exemplo daquilo que surge em mais frequência em termos cirúrgicos. Temos o mais frequente, que é a lise com ou sem espondilolistese ístmica, a doença degenerativa do disco. Estes dois são os principais diagnósticos em atletas em relação à dor lombar. Depois temos as hérnias e depois temos mais algumas, como a deformidade, o canal estreito ou fraturas. Eu vou falar muito rápido, prometo que não vou ser maçador e vou ser muito... mostrar imagens. Começo aqui pela lise ístmica. Esta ocorre geralmente em L5. Trata-se de uma fratura da pares interarticulares, como podem ver aqui em L5, coisa que em L4 aqui não tem. Quando esta fratura, que ocorre geralmente por sobrecarga de L5, não tem um avanço associado, portanto é só uma lise, o que a gente tenta fazer, basicamente, é uma reconstrução ístmica, é fazer uma fusão daquela fratura. Instrumentamos e, como podem ver aqui, não sei se todos conseguem ver, mas há uma consolidação desta fratura que existia. Quando há um avanço da vértebra, aí temos uma espondilolistese e neste caso, como podemos ver aqui, há um avanço da vértebra e neste caso é impossível reconstruir a pares interarticulares. Nestes casos é necessário partir para uma cirurgia mais definitiva, uma artrodese lombar. Depois temos a segunda patologia mais frequente, que é a doença degenerativa do disco. Como vocês podem ver nestas imagens, o disco de L4 à esquerda e de L5 à direita estão completamente degenerados, desidratados, discos pretos, como a gente lhes chama. Estes discos, por si só, são suficientes para causar dor lombar e depois o processo degenerativo que aí vem. Nestes casos, há duas maneiras de abordar isto. A maneira mais conservadora, com radiofrequência laser, ou a maneira que nós, cirurgiões, gostamos mais, no geral, que é fazer um tratamento mais definitivo.
podem ser artrodese ou artroplastias. Estes 3 tratamentos que eu aponto aqui, no fundo, o resultado é o mesmo, mas feitos de vias diferentes, portanto, CLIF, OLIF e ALIF, no fundo, são artrodeses intersomáticas feitas de maneiras diferentes, ou por via posterior ou por via abdominal. Eu dou o exemplo aqui, por exemplo, do Tiger Woods. O Tiger Woods passou anos com dor lombar de difícil resolução e que nenhum tratamento conservador conseguiu resolver. Ao fim de muito tempo, lá foi submetido a uma artrodese deste género aqui, do ALIF, que é aqui com este implante que está aqui, e finalmente ele voltou a ter os resultados próximos ou iguais àqueles que tinha previamente. Eu não tenho experiência, mas há quem tenha, e há alguns centros que fazem isto por rotina, que são as artroplastias de disco. No fundo é tirar o disco, colocar um implante que move, que tem movimento, e pronto, não há consenso em relação a estes implantes. Eu não utilizo, mas há quem faça, e supostamente os resultados são similares à artrodese. Depois, passando às hérnias discais. Estes são o terceiro diagnóstico mais frequente. O que acontece é basicamente uma ruptura do ânulo fibroso, e com essa ruptura do ânulo fibroso o conteúdo discal vem cá para fora, vem comprimir uma ou mais raízes nervosas. Nestes casos, o que é preciso fazer é tão simples e só retirar este fragmento que está a fazer uma compressão dos nervos. Em alguns casos, a localização da hérnia não é de fácil acesso e pode ser necessário fazer uma artrodese. Depois, deformidades. Portanto, aqui já não é um campo tão frequente, mas acho que é importante falar, principalmente porque é muito exuberante. É normal, mesmo em atletas, haver deformidades desde a adolescência ou desde a infância. Elas em si mesmo não são dolorosas. A deformidade é muito exuberante, mas não é dolorosa. O que é doloroso depois é o desequilíbrio muscular que causa e a própria postura do tronco. Esta postura do tronco, além de ser inestética, também pode causar limitação em termos de desporto. O que a gente faz basicamente é corrigir esta deformidade, que vai dar uma melhor função desportiva e potencialmente até menos dores lombares. Depois falo aqui de um caso que eu acho importante. As cifoses torácicas, as hipercifoses torácicas. No fundo, é uma cifose que, em vez de ser normal, é aumentada, e que, como podemos ver aqui neste caso à esquerda, um doente que tinha uma hipercifose acabou por ter uma hiperlordose lombar compensatória. Isto necessariamente leva a uma dor lombar por sobrecarga da região lombar. Ora, quando nós passamos ao tratamento cirúrgico, ou seja, a correção daquela hipercifose, vemos que a lordose lombar foi praticamente corrigida para valores normais. Depois falar de uma patologia que também é menos frequente, mas também temos que estar atentos a ela, que é o canal estreito lombar. Habitualmente esta patologia, quando falamos, pensamos em doentes mais velhos, os adultos e os idosos. A verdade é que isto pode surgir em pessoas mais novas. Este caso que eu coloco aqui, à esquerda temos o caso de uma pessoa normal, mas aqui está o caso de um doente jovem, que por acaso não era atleta, mas até poderia ser. Ele tem um canal muito diminuído, se repararem, em relação aqui ao normal. E isto tem a ver com um defeito de crescimento, por falar assim. Quando existiram pequenas alterações degenerativas associadas a este canal estreito, basicamente evoluiu para um canal estreito mais severo, com uma clínica de claudicação neurológica. Portanto, isto não é não é necessário ter 50 anos para ter este tipo de alterações. Basicamente, o que a gente faz nestes casos é todas essas estruturas posteriores removê-las de forma a dar espaço para o saco dural e as suas raízes. Por fim, a patologia que coloquei aqui no final são as fraturas. Em desporto não se pensa muito em fraturas, mas a verdade é que há determinados esportes mais violentos que podem realmente, pelo tipo de violência, de trauma que podem causar, podem realmente causar uma fratura. Eu falaria ainda mais do que estas fraturas traumáticas, falava aqui das fraturas osteoporóticas. Li aqui um estudo sobre a tríada da atleta feminina, que basicamente demonstra que a osteoporose está presente até 13%. Ora, esta osteoporose naturalmente vai dar uma potencial de fratura muito superior à população que não tem este tipo de doença metabólica. Quando as fraturas existem, o que a gente faz basicamente é tentar corrigir aqui a deformidade e estabilizá-la de forma a tentar que a deformidade não fique além e não dê sequelas posteriores. Pronto, aqui em relação aos mais velhos, eu agora vou só separar aqui um bocadinho os mais velhos, os atletas mais experientes. No fundo, os problemas são os mesmos. A forma de apresentação, isto é, o tipo de apresentação nas ressonâncias e nas radiografias é um pouco diferente, mas os diagnósticos são essencialmente os mesmos. Vemos aqui
a diferença entre uma espondilolistese degenerativa e uma ístmica. Aqui não tem a fratura das partes interarticulares. E vemos aqui também a escoliose degenerativa, que tem muitas alterações degenerativas, ao contrário da escoliose idiopática. Vou chamar aqui a atenção a isto, só para não ser mais chato. Um doente que tenha déficits neurológicos, que tenha tido um evento que possa ter causado uma fratura, que tem uma dor que não cede com a pausa desportiva, ou que tem dor noturna e matinal, que tem outros sintomas associados ou febre, nós devemos sempre suspeitar. Temos de ter sempre o olho atento, porque podemos estar perante outras coisas, não necessariamente patologia do raquis. Estamos a falar de patologia inflamatória, como a espondilite anquilosante, estamos a falar de tumores, infecções ou patologia visceral. Pronto, eu tenho aqui ainda, se quiserem, e são apenas mais 3 ou 4 slides, só para mostrar, os ortopedistas são um bocado objetivos e gostam sempre de pão, queijo, e por isso é que eu estou a ser assim muito prático, que é para não vos maçar. E no fundo, como também sei que é domingo à noite, quis ser assim bastante objetivo na apresentação. Basicamente eu vou dividir aqui as técnicas em 3 técnicas, as 3 técnicas principais. A cirurgia tradicional, clássica, que é aquela em que se faz com uma incisão normal na coluna, faz a exposição da coluna, instrumenta-se, explora-se, e isto com ou sem o apoio de lupas, ou microscópio. Eu pessoalmente uso mais lupas, mas há quem não utilize nada, há quem use microscópio, é um pouco da escola de cada local. Depois temos as técnicas minimamente invasivas. Estas técnicas são feitas com incisões menores do que aquelas que habitualmente são feitas, mas conseguimos fazer exatamente o mesmo que se faz pela cirurgia aberta. Ou pelo menos em quase tudo. Há certas cirurgias que não dá para fazer. Aqui à esquerda vemos a instrumentação de uma fratura com furinhos, por tubinhos, em que colocamos parafusos assim por poucas incisões, e depois temos aqui à direita a colocação do implante na coluna através do abdômen por uma incisão pequena. Isto é uma incisão relativamente pequena para aquilo que é habitual e, portanto, também está incluída nas técnicas minimamente invasivas. No fundo, conseguimos fazer uma grande cirurgia com uma pequena incisão. Por fim, vou-me debruçar só aqui uns minutos ou 2 minutos sobre a cirurgia endoscópica. Eu acho que é realmente o futuro. No fundo, isto acaba por ser uma artroscopia, como de qualquer outra articulação, só que é feita na coluna. É feita com uma incisão infracentimétrica, permite-nos ter uma imagem, além de alta qualidade, uma imagem ampliada, muito maior até do que aquela que se consegue com os microscópios, e, portanto, permite-nos fazer um sem número de cirurgias. Eu acho que é uma cirurgia que vai crescer a sua utilização. Eu próprio tenho esse objetivo. É uma cirurgia que já tenho vindo a aprofundar nos 2 últimos anos. É uma cirurgia pouco invasiva, que consegue os mesmos ou até melhores resultados que a cirurgia tradicional e até mesmo a minimamente invasiva. Potencialmente pode ter um menor tempo cirúrgico e de internamento, com menos gastos associados, menos risco de infecção e muito versátil. Há colegas meus que fazem cerca de 80% da sua cirurgia apenas por via endoscópica, o que quer dizer alguma coisa. E claro, se estivermos a falar de um atleta, aquilo que queremos é que ele recupere rápido. E, portanto, eu acho que a cirurgia endoscópica bate certinho com os atletas. Pronto, é preciso pesar muito bem o que é a patologia do doente, qual é a vontade que ele tem de regressar à competição. Não podemos ser apressados, mas também não podemos deixar o atleta demasiado tempo à espera e, portanto, temos que fazer este equilíbrio entre os dois. Agradeço a todos que estiveram aqui hoje. Também sei que têm alguns internos meio da ortopedia que já sabem isto tudo, mas mesmo assim quiseram vir aprender. E vocês, todos os que estão aqui hoje, são de certeza os melhores, aqui como o nosso CR7, porque senão não estavam a perder um fim de noite de um domingo aqui a aprender. Obrigado. Obrigado, Nornes. Pois eu realmente, a apresentação foi super esclarecedora. Tinha aqui algumas questões, mas que realmente foste respondendo ao longo da apresentação. Porque, pronto, sem dúvida que uma delas era sobre as últimas técnicas mais recentes e sem dúvida que a cirurgia endoscópica, pelo que mostraste, parece ter aí uma grande margem de progressão, então, em termos de atletas, pelo que disseste. Começou com as hérnias, e inicialmente eram mais as hérnias, coisas pequenas, hoje em dia até já as artrodeses, aquilo que eu mostrei há pouco, até isso já se consegue fazer por via endoscópica, sem dúvida. Ok. Pronto, em termos de balanço, e como tu disseste, penso que realmente a parte das recomendações que deste sobre os sintomas para as pessoas estarem alerta é que também são muito importantes para procurarem ajuda e estarem, não é? Em termos de solicitarem ajuda de um profissional de saúde, porque podem ter outras patologias mais graves
de base e que passam pronto, digamos, despercebidas. Obrigadíssimo pela tua apresentação, excelente como sempre. Vamos ver se temos aqui algumas perguntas, sei que já tem aqui algumas pessoas a elogiar a tua apresentação, não sei se são os teus internos. Agora queria então começar a falar um bocadinho com o nosso fisioterapeuta convidado, Ricardo, e queria começar a perguntar, Ricardo, da tua experiência com atletas, e trabalhas muito com atletas essencialmente, quais os principais fatores de risco nestes atletas que tu te apercebes que possam existir para desenvolverem a patologia lombar, e de que forma é que podemos prevenir, digamos, este tipo de lesões através de alguns programas específicos? Antes de mais, Dr. Rui, agradecer-lhe, apesar de não nos conhecermos muito bem, só digamos que da convivência que temos na clínica, e depois também nos cruzámos lá em baixo em Faro, também no jogo com o Farense, mas obrigado, é um gosto estar aqui. E aprender também com os colegas da mesa. Eu costumo, quando me falam de fatores de risco de lesão associados à alta competição, eu costumo dar e eu vou já abrir a minha apresentação, mas só queria dar esta nota. Sim. Eu costumo dizer que o principal risco para termos uma lesão no desporto é estarmos expostos a ele. O problema disto é que, ou seja, o tempo de exposição à modalidade ou ao desporto vai ser o grande fator de risco para todas as lesões. Agora, o problema é que para muitas lesões o próprio desporto, a própria exposição, digamos que o próprio estímulo do desporto é também ele protetivo. E o grande segredo aqui, ou o grande desafio e o grande dilema aqui, é encontrarmos um equilíbrio entre aquilo que é o fator protetivo que o desporto nos traz e aquilo que é, digamos, o exagerado ou exagerada exposição a essa modalidade, e essa modalidade trazer-nos lesão. Por isso, isto costumo dar um exemplo simples. Eu acho que um indivíduo que digamos que só anda de carro se for ele a conduzir, o que vai acontecer é que quanto mais tempo ele conduzir, mais provável é ele ter o acidente. Mas de facto, quanto mais tempo ele conduzir também, mais, digamos que capaz vai ser de contrariar as adversidades que a estrada nos oferece. Ou seja, é um bocado isto que acontece no desporto. Mas eu vou abrir aqui a apresentação para mostrar também um pouco. Tenho isto. Não sei se estão a ver bem, doutor. Sim? Estamos. Pronto. O doutor já me apresentou, não faz diferença nenhuma estar agora aqui a apresentar-me novamente. Mas pronto, tendo em conta aquilo que eu estava a dizer, o principal fator de risco, e um dos fatores de risco assim numa pirâmide, em que a base da pirâmide de facto são aqueles fatores que no ponto de vista também do fisioterapeuta, eu falo um pouco sobre a minha visão sobre isto e aquilo que os fatores de risco me podem ajudar a mim. E de facto, no desporto, a metodologia de treino e a forma como se treina é um dos grandes fatores daquelas patologias lombares ou aquelas dores lombares que não tenham um mecanismo evidente, ou seja, que não sejam traumáticas. E quando falo em metodologia de treino, falo nos microtraumatismos de repetição, ou seja, nós sabemos que para a patologia lombar e para a dor lombar, um dos grandes problemas é os impactos, são as mudanças de direção de velocidade em que provocam de facto um stress mecânico alto, principalmente, e acho que isso se reflete, e o Dr. Pedro falou nisso, reflete-se depois naquilo que é as imagens, principalmente ao nível da L4 e L5, em que existe ali uma zona de pivô em que o stress mecânico é maior e automaticamente o processo degenerativo aí também é maior e o processo de desgaste seja maior. Ou seja, é um pouco isto que o treino depois nos vai dar e o próprio jogo também nos dá. Depois o outro fator importante, quase também transversal a quase todas as lesões do desporto, é a história clínica prévia, ou seja, se nós tivermos atletas que estejam sinalizados já com passado histórico relativamente à dor lombar.
E depois o outro fator um pouco relacionado com a metodologia de treino é o gesto desportivo, porque sabemos que depois vamos ter modalidades que são de maior risco, exatamente por terem maiores movimentos pliométricos ou por terem maiores movimentos de mudanças de direção e também por serem desportos de contacto em que os fatores externos estão aqui mais presentes. Depois, pegando um pouco naquilo que é já também a avaliação da própria patologia, sabemos que os desequilíbrios musculares, a postura assimétrica ou postura anormal, o Dr. Pedro também deu aqui alguns exemplos sobre as posturas hiperlordóticas e as posturas compensatórias, muitas vezes o facto de termos uma persifose leva-nos a uma hiperlordose compensatória. E temos também casos em que temos retificações lombares e que efetivamente a posição de retificação lombar torna-se mais perpendicular ainda àquilo que é a linha gravítica e automaticamente a absorção de forças não é a mesma, porque a postura lordótica normal ou a lordose fisiológica da lombar pode nos ajudar a funcionar como uma mola e aliviar aqui os impactos que no fundo a própria estrutura da lombar leva. Depois temos fatores também relacionados com aquilo que é a estabilidade do abdominal e a estabilidade do core. Eu pelo menos costumo dizer isto, é uma opinião um bocado pessoal, eu não gosto de trabalhar a musculatura da lombar. Não acho que a musculatura da lombar não é propriamente uma musculatura com grandes funções de estabilização, mas com funções de movimento da lombar. Eu acho que a principal estrutura estabilizadora da lombar e das lesões lombar é o core, é o quadrado lombar, são as estruturas mais envolventes à própria coluna lombar. Sabemos que a idade é um fator também de risco e o controle motor, isto muito associado, eu costumo dizer uma expressão que é, nós temos atletas que vão ser sempre e serão sempre analfabetos motores, ou seja, são atletas que aplicam erradamente o gesto técnico desportivo e isso também é mais preditor porque o gesto técnico, sendo ele feito de uma forma desadequada e desarmoniosa, também potencia muito mais a lesão. Depois temos fatores relacionados com a parte psicológica, com a parte emocional, porque quem trabalha no futebol sabe perfeitamente que isto acontece. Isto às vezes uma dor lombar passa quando o suplente está à perna para lhe tirar o lugar do 11, não é? E a dor lombar passa dessa maneira também. Por isso temos aqui estes fatores que são perfeitamente de valorizar também e que sabemos que isto acontece. O nível competitivo, claro que quanto mais exigente for a modalidade, e quanto mais stress também emocional e tiver, claro que o nível competitivo altera aqui completamente também aquilo que é o fator de risco da lesão lombar e claro o índice de massa corporal em que nós fisioterapeutas podemos atuar ao nível também do próprio treino de reabilitação e muito associado também aqui à relação com a parte nutricional e com a parte do fisiologista. Relativamente à pergunta que o Dr. Rui me fez sobre as questões preventivas, eu acho que aqui a primeira grande ação que o fisioterapeuta deve ter neste tipo de patologias é a avaliação. Ou seja, eu não posso querer implementar um plano de prevenção ou até planear um plano de reabilitação sem avaliar bem o caso que tenho pela frente. E então, em termos de avaliação, eu dou ênfase aqui a três grandes coisas. A avaliação postural, não aquela avaliação postural clássica só de ver as estruturas, vou já explicar que tipo de avaliação postural é que faço. Depois faço uma avaliação de mobilidade e flexibilidade, principalmente as estruturas lombopélvicas, toracolombares e coxa femoral. Sabemos que aqui, e o Dr. Carlos falou sobre isso, falou sobre musculatura-chave, que eu também vou falar coincidentemente, não combinámos a apresentação, que é o quadrado lombar, o piramidal, e sabemos que esses músculos, ou a alteração desses músculos, pode nos dar alterações de mobilidade também. E sabemos que a dor lombar ou a patologia lombar está muito associada aos processos de hipomobilidade. E então é uma das ações que temos que ter, é trabalhar essa mesma mobilidade. Na coxa femoral, principalmente os padrões de rotação interna e rotação externa, se estiverem inferiores a 85 graus, por exemplo, no somatório das duas rotações avaliadas em termos goniométricos, sabemos que pode ser também um fator de risco, essa hipomobilidade da coxa femoral pode ser um fator de risco também para a patologia lombar, por compensação também sobrecarregar a lombar. E depois, se possível, às vezes em fases agudas é difícil avaliarmos força,
por dor, mas se possível fazer a avaliação de força, do próprio abdominal, os sensores lombares, eventualmente, e quando falo avaliação de força podem ser testes meramente isométricos e com resistências manuais, só para testarmos se o paciente consegue, ou o atleta consegue resistir a uma contrarresistência manual, pura e simplesmente, contração isométrica de alguns segundos simples. E depois, exames imagiológicos, que eu não vou abordar, porque, como o Dr. Pedro falou e muito bem, a abordagem primeiramente é conservadora, independentemente, a não ser que a imagem mostre uma lesão grave e que haja já um comprometimento motor e que haja uma limitação funcional severa, é que se vamos logo para o tratamento cirúrgico ou mais invasivo. O que é certo é que os exames imagiológicos numa primeira fase não nos vão dar grande informação se, por exemplo, nos mostrar apenas alterações degenerativas. Sabemos que depois o tratamento conservador ou a resposta do tratamento conservador é que nos vai dar um bocadinho mais de valor a estes exames imagiológicos. Quando vos falava há pouco relativamente à avaliação postural, eu faço uma avaliação à procura, uma avaliação que chamam de uma avaliação de cadeias lesionais, ou seja, procuro perceber como é que o corpo se está a comportar e se a origem do problema pode estar noutro ponto em que seja, digamos, que mudo em termos de sintomatologia. O que é que eu quero dizer com isto? Um problema lombar pode vir de uma cirurgia do joelho anterior, pode vir isto eu sei que pode parecer às vezes estranho, mas tem a ver com uma teoria das compensações, ou seja, nós temos que pensar que o nosso corpo é todo conectado e uma perda de mobilidade num determinado ponto vai que obrigatoriamente criar mecanismos compensatórios e essa compensação, que inicialmente é uma adaptação, vai se tornar uma compensação a partir do momento que começa a produzir dor noutro ponto e então esta avaliação postural o que me vai fazer é tentar encontrar uma origem mais a norte ou mais a sul do problema atual e, por exemplo, pode-nos dar aqui informações sobre, por exemplo, um exemplo clássico, é uma cadeia ascendente de origem pé, ou seja, foi um indivíduo que fez uma entorse tibiotársica, ficou com uma hipomobilidade da própria articulação tibiotársica e depois há um mecanismo compensatório, como vemos aqui na imagem deste esqueleto à esquerda, pode-nos criar ali um mecanismo de valgo dinâmico, trazer alterações à musculatura glútea, aos pélvico-trocantéricos e automaticamente criar-nos depois ali um ponto fixo na lombar e esse ponto fixo dar informação dolorosa. Como podemos ter cadeias descendentes de origem cervical ou origem, por exemplo, até oclusal, pessoas com alterações dentárias, pessoas que até que usaram o aparelho de correção. O aparelho de correção não deixa de ser uma correção forçada da estrutura normal e o que acontece é que isso pode nos trazer alterações ao nível da musculatura primeiro da boca e depois musculatura também cervical que está associada, como é evidente, aos movimentos da mandíbula. Ou seja, é necessário fazer esta avaliação e esta avaliação é uma avaliação simples em que eu vou avaliar primeiro os níveis das cinturas pélvicas e escapular e perceber como é que elas se comportam, se em linhas paralelas ou em linhas perpendiculares. Se eu tiver um comportamento em linhas perpendiculares, o que vai acontecer, ou linhas assimétricas, é isso que eu quero dizer, isto vai dar-me uma informação de uma cadeia ascendente. Não me dá informação de mais nada, dá-me a informação de que o corpo está-se a comportar, está-se a compensar de caudal para cefálico. É isso. Na cadeia descendente, exatamente ao contrário. Ou seja, sempre que eu tiver a linha dos ombros e a linha dos ilíacos paralela, isso dá-me uma informação de uma lesão descendente. E então o que me vai focar é eu ir avaliar estruturas mais superiores. Isto é uma visão de um conceito osteopático, pronto, mas que me ajuda muitas vezes a identificar outros problemas e também não me custa nada ir lá, ver como é que está essa região, avaliá-la e tentar tratar pela via da hipomobilidade, ou seja, tratar os pontos que estejam menos móveis, digamos assim. E ver se depois isso responde no problema original. Outro grande momento de avaliação que devemos fazer é uma avaliação de mobilidade / flexibilidade, principalmente lombopélvica, toracolombar e coxa femoral. Normalmente eu aconselho o registro deste tipo de alterações, que podem ser bilaterais, e automaticamente isto vai-me ser útil depois para o meu processo preventivo ou para o meu processo de reabilitação. Porquê? Porque vai-me dar valores de referência de alterações de mobilidade e automaticamente implemento o meu plano
tendo em conta a colmatar estas diferenças, e depois vou reavaliar. E essa reavaliação vai-me funcionar aqui como critérios até para devolver o atleta ao treino e para devolver e me dar mais confiança nesse processo de return to play. Temos aqui alguns exemplos de avaliação, de flexibilidade geral, mobilidade lombopélvica. Temos aqui este exemplo em que se vê a cabeça do paciente, em que estamos a fazer uma avaliação das rotações da lombar, das rotações da coxa femoral. Pronto, temos aqui alguns exemplos de testes até de inclinação, focando-nos aqui na musculatura-chave, vamos ver a seguir, focando-nos aqui na musculatura do quadrado lombar também. Uma simples avaliação do quadrado lombar nas inclinações, por exemplo, é avaliar a distância. Peço para fazer uma inclinação sem oscilação no plano frontal e meço, por exemplo, do dedo da mão, peço para levar a mão em direção à parte lateral do joelho e meço em direção ao chão. Comparo pelo lado contralateral, registro, pura e simplesmente. Depois vou tentar que haja ganhos a esse nível. Depois, tenho aqui a recomendação de nós irmos logo tentar ver como é que está a musculatura-chave. O que é que eu vou ver aqui? Vou ver essencialmente o tónus, vou ver como é que está em termos de posição mais concêntrica, mais de encurtamento, ou posição mais de alongamento do músculo, porque o músculo pode estar descompensado nestas duas componentes. Então vou ver diafragma, o diafragma pode-me alterar aqui a mobilidade torácica. A mobilidade torácica automaticamente vai-me trazer depois compensações lombares. Como é que eu vou ali o diafragma? Normalmente pelo aspecto apenas das cúpulas costais, ou seja, vou ver se as cúpulas estiverem muito levantadas. O que acontece é que pode haver aqui um processo de encurtamento do diafragma. A avaliação do quadrado lombar, já falei há pouco. A avaliação do psoas ilíaco pelo Thomas Test. E chama aqui a atenção também, se estivermos a avaliar atletas de futebol, para vermos através do Thomas Test, que é perfeitamente viável, avaliarmos também como está o comportamento do reto femoral. Sabemos que o reto femoral tem inserção ilíaca e automaticamente o posicionamento do ilíaco mais em anteversão associa-se a hiperlordose lombar e automaticamente eu vou ter que corrigir este posicionamento mais anterior por tração do reto femoral. Automaticamente vou ver aqui como é que está o encurtamento do reto também. Através da rotação interna da coxa femoral, vou ver o meu piramidal, se está em processo mais concêntrico, e o piramidal, como o Dr. Carlos falou muito bem, é um músculo importantíssimo nesta questão da patologia lombar, é um músculo que normalmente até eu, pelas técnicas que uso, punciono com acupuntura, faço uma técnica mais de eletropuntura. E depois avaliarmos também reto abdominal. O reto abdominal associa-se muito também, pela sua inserção distal, associa-se muito àquilo que é o posicionamento da bacia e o posicionamento do ilíaco, e sabemos que se tivermos um reto abdominal mais fraco, o que acontece é que pode ainda ajudar a favorecer mais a posição de anteriorização do ilíaco. Isso é importante vermos. Eu não sei se o Dr. Rui me ia perguntar alguma coisa sobre reabilitação, mas eu... Sim, é assim, no contexto da apresentação era mesmo isso, ou seja, qual a vossa função como fisioterapeutas na reabilitação destas patologias lombares, não é, nos atletas? Exatamente. Isto depende muito, Dr. Rui, depende muito do quadro com que o atleta nos chega, como é evidente, não é? Porque nós temos situações mais agudas, nós sabemos que automaticamente o prognóstico vai ser um bocadinho mais demorado, aquelas... Eu dou-vos um exemplo deste ano, tive um atleta que a fazer um cruzamento, pela postura, lá está, do gesto desportivo do cruzamento, ficou com bloqueio lombar, imediato. E são normalmente situações em que temos aquelas lombalgias mecânicas agudas, são situações que vão demorar mais um bocadinho. E então, por essa via, eu decidi colocar aqui uma fase mais aguda, em que vamos fazer técnicas mais, digamos que, passivas, vamos dizer assim, no sentido de, para já, ainda não introduzirmos grande exercício. Podemos fazer terapia manual, técnicas miootensivas, que são aquelas técnicas contra relaxar, o PNF. Em termos de agentes físicos, eu costumo usar a diatermia, principalmente o capacitivo. É uma boa estratégia usarmos aqui o trabalho de hidroterapia também de uma forma ainda suave, como é evidente. E depois técnicas eventualmente, assim que possível, técnicas manipulativas. Normalmente os atletas, não há grande evidência pronto, que essas técnicas manipulativas, mesmo osteopáticas, funcionam, mas o que é certo é que oferecem sempre um alívio de sintomatologia
ao paciente. O que eu aconselho, como é evidente, é que isto são tudo terapias coadjuvantes para atletas, são terapias coadjuvantes no sentido em que eu depois vou ter que introduzir isto, vou ter que introduzir uma fase funcional. Porque se eu estou a tratar atletas, se eu tenho um atleta que se lesiona do movimento, eu não chega e eu tratá-lo na Marquesa. A fase inicial vai ser para lhe tirar dor, porque eu sei que perfeitamente que se eu for introduzir uma fase funcional, uma fase mais de exercício, mais exigente, dentro de um processo doloroso, eu vou ter um processo de inibição muscular, porque o músculo não responde bem quando trabalhamos com dor. Automaticamente eu preciso dessa fase inicial, mas vai ser, digamos, uma ajuda para depois introduzir a parte que, na minha opinião, é mais importante. E aqui, nesta fase funcional, vamos introduzir exercício de mobilidade, como é óbvio, se trata de uma lesão que advém muito da hipomobilidade, vou introduzir mobilidade. Treino de força, se eu entender que há alterações de força muscular, até mesmo dos membros inferiores, posso introduzir aqui exercícios mais gerais para membros inferiores, como por exemplo um back squat, ou exercícios, por exemplo, eu costumo fazer, orientar um bocadinho o exercício também para a lombar, e então, por exemplo, exercícios de deadlift, que são exercícios normalmente perigosos até para a lombar, mas sobre o nosso controle os exercícios tornam-se seguros. Depois exercícios de controle motor, exercícios também de introdução e de ensino da pliometria, e depois, muito importante, os tais exercícios de estabilização do core e estabilização lombopélvica, como são, por exemplo, exercícios de desaceleração com um cone isoinercial, em que eu vou estimular aqui essencialmente rotações da própria lombar. Não posso esquecer que eu estou a trabalhar com atletas, eu tenho que colocar step by step, progressivamente, tenho que colocar exigência no exercício para poder também testar como é que o atleta está. E depois a fase importante, que é a fase de campo, não é? Em que eu vou ter que devolver o atleta à competição depois de lhe testar em campo. As sessões de return to play depois vão ter que ser acompanhadas de acordo com aquilo que é a evolução do paciente, podem demorar menos ou mais, mas em que é importante que é que eu deva isto, aproximando-se às características da patologia lombar, que é que eu vou ter que fazer? Introdução à pliometria, técnica de remate, técnica de corrida, exercícios de controle motor, por exemplo, como este aqui com elástica em tração, em que ele tem que fazer um deslocamento lateral só com o apoio, exercícios de mudança de direção e velocidade, e pode que seja aqui aconselhado pelo baixo impacto deste exercício ou deste trabalho, pode que seja aconselhado o trabalho também em caixa de areia ou trabalho de areia. Porquê? Porque é um trabalho que me dá bons índices de força e, neste caso, para a patologia lombar, baixo grau de impacto. Então pode que seja uma boa solução para introduzir os atletas a este tipo de estímulos. Pronto. Depois tinha colocado aqui uns critérios só de return to play, porque não há a verdade é esta, eu não sei, mesmo até em termos epidemiológicos, eu estive a procurar alguma informação sobre a patologia lombar no futebol de alta competição, não há grande informação. E então, o que é que eu faço? Coloco os meus próprios critérios de return to play, um bocadinho associados àquilo que é a patologia. Então, o que eu considero essencial para o return to play é que haja um equilíbrio de força, que hajam amplitudes articulares e mobilidades completas, sem sintomatologia, neste caso aqui na sessão de return to play, porque à partida já se pressupõe que para eu avançar para a fase de ginásio já não tinha grande sintomatologia, pelo menos nas atividades da vida diária. Fazer testes de salto, por exemplo, pode ser o drop jump, em que me dá a informação aqui do Reactive Strength Index, que é avaliado nesta plataforma aqui, neste vídeo que eu estou-vos a mostrar agora, uma plataforma de contacto de salto. Os dados de GPS, para quem trabalha na alta competição, pode ser importantes, e aqui destacaria o tempo de exposição em que eu posso avaliar aqui as distâncias totais percorridas e avaliar também aquilo que é a quantidade de acelerações e desacelerações, e aqui valorizando as acelerações e desacelerações acima de 2 metros por segundo ao quadrado. E depois testes de mudança de direção e de velocidade, como é, por exemplo, o Pro Agility T-Test, que é um teste simples em que eu vou mudar de velocidade primeiro sempre com a perna direita e depois mudar sempre de velocidade com a perna esquerda, e para tempo tento ver se na mudança de direção de um lado para o outro há um equilíbrio já inferior ou acima de 90% comparando uma perna com a outra. Pronto. Depois, importante, só para terminar, é o momento em que eu vou enquadrar o atleta no treino, ou seja, eu vou ter que enquadrá-lo naquilo que é, e este quadro que está aqui em cima é um bocado isso, ou seja, é um exemplo de que podem ser algumas semanas de trabalho com jogos
domingo, quarta, domingo, por exemplo, eu vou ter que depois enquadrar qual é que será o melhor dia para introduzi-lo. Normalmente o que faço, se for um atleta que já não vai para jogo, tento introduzi-lo nos treinos próximos do jogo, porque teoricamente são treinos com um nível de intensidade inferior e são uns bons treinos para o atleta começar a ter um processo de integração no treino. Não sei se tinha mais alguma questão, Dr. Rui. Excelente, não, Ricardo, foi super esclarecedor. Não sei se foi longo ou não, mas... Não, foi ótimo, aliás, era mesmo isto que nós queríamos ouvir, ou seja, um bocado de estratégias de prevenção e também do regresso, digamos, à competição, e algumas estratégias que vocês também utilizam para ajudar os atletas. É assim, nós já nos alongamos um bocadinho aqui neste webinar. O Carlos já deve estar quase a dormir, é quase meia-noite em Espanha. Não deve ter grandes planos também agora. Como? Não deve ter grandes planos, não é? Nós agora no confinamento. Vamos aqui, temos aqui uma pergunta, vamos deixar aqui 5, 10 minutos para perguntas e depois vamos dar por terminado. Temos aqui uma pergunta de uma interna de fisiatria, a Margarida Freitas, do Hospital Garcia de Horta, que fala aqui que gostava de ver um tema abordado, não sei se será mais para ti, Pedro Neves, que é a abordagem da espondilodistese ou lise ístmica no adolescente ou no jovem adulto. Ela diz que tem apanhado muito na prática clínica dela. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isto ou dizer o que é que vocês costumam fazer. Estás sem som. Vou ajudar. Já está. Nós temos muitos adolescentes desses, especialmente ali no nosso hospital público, recebemos muitos adolescentes com lise ístmica, com espondilolistese. A listese em si, a não ser que seja um grau muito avançado, 3, 4, 5, não é isso que vai definir a cirurgia. Se for um grau muito elevado, lá está com espondiloptose, aí é diferente. Mas se não for isso, o que vai definir a cirurgia ou não vai ser os sintomas. Se nós tivermos um jovem que vai parar a atividade desportiva, a educação física ou mesmo o desporto que faça de forma regular, se parar e conseguir ter uma normalização da dor e voltar a conseguir ter uma capacidade normal sem dores, nós aí não colocamos indicação cirúrgica imediata. Portanto, não é a patologia em si que define a cirurgia, até mesmo em casos de grau 1 ou grau 2 de deslizamento. Portanto, é mais o facto de ele melhorar ou não com a interrupção da atividade desportiva. Quando retoma a atividade desportiva, volta a ter dor, então aí é definitivamente um doente cirúrgico. Isto é mais ou menos o nosso guia para definir se operamos ou não. Ok. Coincidentemente, há aqui um colega, não sei qual é a profissão, que também faz a pergunta, mas penso que acabaste por responder e obrigado pela resposta desde já. Eu queria fazer aqui uma pergunta, enquanto não chegam mais perguntas dos participantes, ao Carlos. Carlos, achas que tendo em conta esta digamos, evolução e a capacidade das técnicas minimamente invasivas, fazia sentido cada vez mais nas unidades de dor, e digo isto porque em Portugal ainda há muito poucas unidades de dor, há algumas já, mas que apenas têm anestesistas, não faria sentido serem equipas mais multidisciplinares, com fisiatras, com técnicos intervencionistas, agora temos o Neves com a endoscopia da coluna, ou seja, não faria sentido, digamos, estas equipas serem mais multidisciplinares e passarmos um bocadinho a ter as unidades de dor com vários médicos de várias especialidades e várias armas para ajudar na dor dos doentes e não apenas os fármacos orais? Sí, tiene sentido y se está haciendo, ¿no? Al menos en España, a ver, siempre clásicamente las unidades de dolor han sido lideradas por anestesiología, por anestesia. Entiendo que en Portugal será similar. Sí. Pero generalmente yo creo que, además cada vez, ¿no? Me ha encantado escuchar a Pedro y a Ricardo. Cada vez vamos siendo generaciones diferentes y creo que todos estamos cada vez más convencidos de que el trabajo, el abordaje a un paciente desde distintas perspectivas es enriquecedor, ¿no? Mejora la atención que se da al paciente. Claro. Esto se ha entendido, al menos en España, y
todo ha sido un camino, ¿no? Empezamos, la propia rehabilitación en especialidad, empezamos a hacer mucho intervencionismo, ¿no?, dentro de nuestros propios servicios, y en aquellos sitios donde veamos muchos pacientes y los propios anestesistas valoraban la capacidad que teníamos, no solo en la ejecución, que la ejecución es algo que se aprende, sino en la correcta indicación de la técnica, que yo creo que es la clave en todo, ¿no? En la clínica, en el intervencionismo, en la cirugía. Más allá de la técnica, que tiene mucha importancia, la clave del éxito es la selección correcta del paciente. Entonces, ahí creo que rehabilitación aportaba valor, ¿no?, como especialidad. Esto se ha ido, al ir cogiendo esta formación, sobre todo en técnicas de periférico, o hombros, o rodillas, todas articulaciones más allá del esqueleto axial, ha ido cogiendo cada vez más potencia en España, y ya incluso la propia administración, yo hablo por ejemplo del caso propio de Andalucía, en el nuevo Plan Andaluz de Dolor, que ya es un tema casi institucional, se reconoce que las unidades de dolor tienen que contar con un rehabilitador. Okay. Ya se introduce no solo en buenas relaciones o dentro de un servicio, de un hospital o con forma de funcionamiento, sino a nivel, digamos, político. Se introduce la conveniencia de contar con un rehabilitador, amén de con otras especialidades, medicina interna y demás, dentro de las unidades de dolor. Y supongo que ese es el camino, ¿no? Claro. E nesse seguimento, pensas que, por exemplo, o futuro passará por todos os maioritariamente os serviços de reabilitação terem, por exemplo, acesso à ecografia, não é? Porque, infelizmente, en Portugal ainda muy pocos servicios têm un acesso a ecógrafo. El ecógrafo es el fonendoscopio del rehabilitador. A día de hoy no tiene sentido, con la evolución que va tomando la medicina y con la propia presión que hay también por asistencial y por el acto único, por en una única visita médica solucionar lo máximo posible, no tiene sentido vivir de espaldas a eso. Claro. No tiene sentido que un profesional que tenga una formación no pueda acceder a hacer un estudio ecográfico a un paciente. Y si me apuras, nosotros tenemos unas consultas que llamamos de aparato locomotor, donde hay compañeros que reciben pacientes directamente de atención primaria, y en esa misma consulta ellos pueden hacer ecografía y pueden hacer el intervencionismo al paciente. Esto al principio cuesta, porque es difícil convencer a los gestores, a los gerentes de los beneficios, pero generalmente suele conseguirse si se hacen las cosas bien. Esto en España cada vez es más potente. Yo dudo que haya ya muchos servicios de rehabilitación en España sin ecógrafos. Nosotros tenemos 4 ecógrafos, creo, 4 ecógrafos, y no es nada del otro mundo. Quiero decir que no podemos, es lo que les decía, no le puedes decir a un internista que pase una consulta sin fonendoscopio, sin auscultar a un paciente, y no parece que tenga mucho sentido que si tenemos la formación y es algo que podemos hacer con relativa solvencia, no se haga. Bien, es verdad que hay una cosa que no se debe perder, que lo vemos mucho en los residentes, porque esto es como todo. Nosotros estamos en una especialidad que ha sido menos tecnológica, ¿no? Que por ejemplo, pues Pedro, ¿no?, que es la cirugía ortopédica. Ahora este boom hace que haya un interés muy importante por la ecografía, que comparto y que además lo he vivido y lo hago, y tú lo sabes bien. Sí. Pero hay que también no perder el valor de la clínica. Nosotros somos un servicio con residentes, y los residentes muchas veces solo tienen interés, parece, ya por la ecografía, ¿no? Y hay una cosa muy importante que es la clínica, y es la ecografía, la técnica en sí, cualquier técnica en medicina, como decía, es importante saber ejecutarla bien. Si eres un buen cirujano, pues operarás mejor que un mal cirujano.
si tienes un buen ojo clínico, identificarás mejor una enfermedad que si tienes un mal ojo clínico. Pero esto es la clave, o sea, la correcta selección del paciente. Para mí esto es fundamental. Y esto no podemos olvidar la parte clínica que lleva todo esto. Tenemos que ser grandes ecografistas, pero también grandes clínicos. Obrigado, Carlos. Concordo plenamente com a tua opinião. Eu vou tentar libertar aqui o microfone, vamos deixar aqui espaço para mais 2 perguntas e depois vamos dar por terminado. Vou libertar aqui o microfone do Dr. Gonçalo Borges, fisiatra, que penso que queria ainda fazer uma pergunta sobre aquela questão dos critérios cirúrgicos ou não cirúrgicos, Pedro. Eu vou aqui libertar. Dr. Gonçalo, boa noite. Estão-me a ouvir? Sim, pode falar. Boa. Ótimo. Bom, a pergunta vai para o Dr. Pedro Neves e depois um bocadinho para o fisioterapeuta Ricardo Vidal. Antes de mais, boa noite. Fiquei interessadíssimo com este chat, porque acho muito interessante a forma como se partilharam aqui boas ideias. Um ponto importante para mim é efetivamente o atleta de alta competição, e eu vou-vos contar uma história relativamente simples, porque nós temos um atleta olímpico, mais propriamente 3 vezes olímpico na natação do Futebol Clube do Porto, nos 50 metros, e que tinha uma listese de grau 2. E nunca foi aconselhada a cirurgia. E houve alguns critérios que nos levaram a essa, particularmente a mim, para tomar esta posição. Em primeiro lugar, foi preciso modificar algumas técnicas, nomeadamente a técnica de saída do bloco, a técnica da natação debaixo d'água, porque eles têm aquela forma de nadar tipo homem da Atlântida, que tem uma sobrecarga muito grande, e depois, naturalmente, o trabalho de flexibilidade e o trabalho de fortalecimento do corpo. Mas, posteriormente, isto já foi há uns anos largos, posteriormente começaram a aparecer critérios que, para mim, podem ser bastante importantes, nomeadamente os imasiológicos, e é aqui que eu gostava de ver esta pergunta. Porque se nós tivermos uma ressonância em que temos uma imagem com edema ósseo, nós estamos perante uma lise provavelmente recente. E se não tivermos estas imagens, podemos estar numa lise já mais antiga, que a gente não sabe muito a origem, e, portanto, uma situação em que este atleta conviveu ao longo destes anos desportivos e, portanto, a indicação cirúrgica pode ou não ser em função um bocadinho desta imagem. Gostava de ver a vossa opinião. É uma ótima questão. Essa questão da ressonância mostrar ou não edema ósseo que pode indicar uma fratura mais recente, uma fratura na pars, é uma boa questão. É assim, naturalmente que se aparecer esse edema, à partida foi uma coisa mais recente e obrigatoriamente vai ter que ficar em pausa desportiva, isto é a minha opinião, e depois dessa pausa desportiva, provavelmente a consolidação dessa pars é mais possível do que se tivermos uma pars que não tem edema ósseo, portanto tem meses ou anos, essa provavelmente não vai consolidar por si própria. É muito mais provável haver a consolidação dessa fratura se tiver ainda edema, não é tanto o tempo, mas sim o edema ósseo que surge na ressonância, do que se não tiver. Mas isso é a primeira questão, portanto, se tem ou não edema, portanto é aguda e provavelmente vai consolidar, ou pode consolidar. Mas aquilo que ditará sempre, estou a falar da parte cirúrgica, aquilo que ditará sempre uma cirurgia é, havendo uma persistência dessa fratura, havendo persistência de sintomas, é cirúrgico, é mesmo assim. A questão dos 6 meses é uma questão que pode não ser consensual. Isto basicamente é a literatura mais ou menos aceite, mas não é necessariamente consensual. Espero termos respondido aqui à pergunta do Dr. Gonçalo. Obrigado desde já por estar a participar. Eu queria introduzir aqui a última pergunta, porque já estamos a alongar-nos mesmo bastante, é bom sinal que o tema é interessante e que temos várias pessoas a participar. Temos uma pergunta do Líbano Ferreira, que nos questiona aqui, penso que a todos os palestrantes, se da vossa prática clínica, e penso que até talvez seja mais virada para o fisioterapeuta Ricardo Vidal, se ele gostava de saber se da vossa prática clínica conseguem concluir ou ter uma percepção que os atletas que praticam desporto em piso sintético têm maior incidência ou maior propensão a lesões a nível lombar. Não sei se queres responder, Ricardo. Quero. Eu já tinha lido, por acaso já tinha pensado nisso. É verdade que não tenho grande experiência com atletas
digamos que a treinar em sintético, porque o nível em que estou normalmente é natural. Agora, somente pela questão da prática clínica, só isso, ou seja, nada evidenciado em termos de números, nota-se que os atletas se sentem mais desconfortáveis ao nível da lombar quando treinam em sintético. E eu pego-vos um exemplo do clube muito simples para vos explicar isto. Já aconteceu várias vezes por condições climatéricas adversas, os jogadores irem treinar a sintético. Como é óbvio, temos que juntar aqui o facto de haver um processo, digamos que de readaptação ou de adaptação, em que faz com que altere completamente os impactos e o atleta ainda sinta mais isso, mas o que é certo é que o atleta sente mais desconforto lombar. Eu não vou dizer que seja um problema que faça com que o atleta pare de competir, mas o atleta sente mais desconforto lombar a partir do momento que treina em piso sintético. O que, tendo em conta aquilo que estávamos a falar do gesto técnico desportivo, dos impactos, dos movimentos pliométricos, faz todo sentido, porque, não sendo eu um grande engenheiro de relevados, nota-se perfeitamente que, digamos que a forma como é construído o relevado sintético é sobre uma superfície dura. E o que acontece muitas vezes é que os relevados sintéticos bons rapidamente se perdem porque há um desgaste muito rápido desse relevado sintético. São relevados normalmente que na maioria dos clubes não têm grande manutenção, pelo menos periódica, e o que acontece é que efetivamente torna-se ainda mais duro esse piso sintético. E automaticamente, claro, se nós não tivermos por baixo dos nossos pés uma superfície que nos ofereça ainda algum amortecimento, pior ainda, não é? As estruturas como lombar e joelhos, pior. Eu, só para terminar, eu penso que o Dr. Gonçalo, que interviu há pouco, queria dar uma opinião sobre este tema e depois vamos encerrar o webinar, se não se importarem. Sim. Força, Dr. Gonçalo. Bom, esta questão a que o Ricardo respondeu é muito interessante. Não sei porque está, muito bem. É evidente que há uma diferença muito grande entre piso sintético e piso relevado, da mesma forma que há muitos anos se fizeram as pistas de cinza e posteriormente as pistas de tartan. E pela mesma razão que há muitos anos as empresas de sapatilhas desenvolvem sapatilhas com enorme absorção de choque. Isto tem a ver com física, isto é uma ação-reação. Quando nós impactamos no solo, o solo não gosta e envia, no sentido retrógrado, uma reação vibratória, e esta reação vibratória vem por aí acima. As nossas lesões são de baixo para cima. Portanto, podemos ter lesões atibiotáricas, joelho, anca, como lombar. E isto não há dúvidas absolutamente nenhumas, que há uma diferença muito grande entre o tipo de lesões que nós temos em pisos duros do que em pisos menos duros. E eu vou-vos dar já uma resposta, tive pena na semana passada não ter entrado nisto. Eu fui um jogador de ténis durante muitos anos, joguei a grande maioria das vezes em terra, e depois passei para o pádel, onde jogo com muita frequência. Conclusão, há coisa de um mês fiz uma fratura do prato tibial, por insuficiência, claramente relacionada com impacto e com reação. 4 vezes por semana, 12 meses por ano, dá as neiras deste ano. Mas há uma relação direta, isso não ponham dúvidas nenhumas. Os meus atletas que jogam rugby hoje em dia, quase tudo em campos sintéticos, têm muito mais lesões do que quando nós jogávamos no fundo do estádio do clube, que era uma relvinha muito boa. Não ponham dúvidas que tem uma relação direta. Obrigado, Gonçalo, pela intervenção. Estamos a caminhar para o final deste webinar. Eu penso que realmente foi, da minha parte, gostei imenso das vossas intervenções. Penso que os nossos participantes também. Carlos, obrigado pelo esforço. Amanhã merece ir até tarde. Placer. Obrigado também, terapeuta Ricardo e ao Dr. Pedro. Obrigado, E espero que possamos repetir estes debates em modo conversa e com os nossos participantes também ativos, e que noutros temas, com certeza, terei a oportunidade de vocês estarem por cá, está bem? Portanto, um bom descanso a todos, obrigado mais uma vez e vemo-nos por aí e protejam-se e que isto passe rápido para nos podermos
cumprimentar com um grande abraço, que é o que este evento hoje merecia. Ok? Pronto, Carlos, adeus e adeus a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Rui. Obrigado, um abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.